Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a essa live incrível com esse quinteto animadíssimo. Michele Gil, Daniele Rodrigues, Chesco Carnevale, Marcelo Santiago, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Uhul. Gente, entrou pequenininho mesmo, só para vocês saberem. Isso. Sério? Muito pequeno. Eu nunca vi isso. Ai, galera, é isso aí. Estão reduzindo a gente a isso, entendeu? É isso que o StreamYard está fazendo conosco. Nos reduzindo a caricaturas de nós Tá mesmos. falhando aqui Entendeu? pra mim. Peraí que eu tô no 5G. Deixa eu botar na rede aqui de casa. Peraí. O meu 5G é melhor. Pequenininhos aqui, mas com Bom, uma grandiosa energia. Isso é o que importa, sim. né, Marcelo? É isso aí. E aí a gente vai ver como é que o pessoal responde conforme for entrando, como é que eles vão responder a esse novo visual. Uma coisa é certa, né? Já vai gerar uma surpresa. O povo já vai prestar atenção. Quebra de expectativa. Para quem estiver assistindo depois, gente, se essa live ficar aqui, que eu creio que vai ficar, não sabemos o que aconteceu, tá? A gente entrou pelo StreamYard no formato que a gente sempre entra e tá esse formatinho aí estranho, enfim, ficou desse jeito, a gente não conseguiu mudar. Então, para não atrasar, a gente está fazendo assim, que o que vale, na verdade, é o conteúdo e a nossa energia, e isso, sem dúvida, ultrapassa esses pequenos framezinhos aqui nos reduziram. Mas então vamos lá. Mas, Amigos, Tati, oi, amor. eu tô no link lá do YouTube e só tá a foto nossa. Não tá ao vivo. Não tô vendo. Tem que botar no início. Bota no início. No meu tá ao vivo. Volta pro início. Isso. A imagem fica congelada, às vezes. Ah, tá aqui no ao vivo já. Show. Boa, Dani. Estamos mesmo ao vivo? Estamos. Então tá bom. Menos mal. Então tá, meus amores, vamos lá. Vamos começar então, já como eu gosto, enfiando o pé na porta, até porque a gente aqui não fica de enrolação. Michele Gil falou outro dia numa mentoria nossa, aliás, faltei ontem. Tá bem ruim para mim o áudio. Depois explico o motivo. O meu áudio ou de todo mundo? Não, o seu tá falhando. Eu não sei se para todo mundo ou é só para mim. Eu tô ouvindo bem. Super de boa. Eu também. Então, é comigo. Então vai. Tá. Fala um pouquinho sobre a agenda 2026-2030, sob a sua perspectiva. 2026 a 2030, veio muita coisa por aí. Gente, a gente começa a entrar numa bifurcação energética de linhas de tempo. O que são linhas de tempo? Linhas de tempo, elas são caminhos vibracionais que a gente percorre durante o nosso dia, durante a nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando em linhas de tempo, durante um dia apenas, você tem múltiplas possibilidades e a gente navega por diversas linhas de tempo simultaneamente. A gente pula de uma para outra numa rapidez muito grande, tá? E o que faz a gente mudar essas linhas de tempo? São as oscilações que a gente tem. Então, o que faz você estar numa linha de tempo ou em outra é o campo que você emana, a coerência vibracional que você tem ou que você não tem, tá? Então, toda vez que você oscila uma emoção, você muda de linha de tempo. Toda vez que você se diminui, você muda de linha de tempo. Toda vez que você se compara, toda vez que você oscila de alguma forma, tem dúvidas, pessoas muito indecisas, principalmente, mudam de linha de tempo com um grande número de vezes por dia, tá? Então, quando a gente tem coerência vibracional, né? O que é a coerência vibracional? É quando você tem suas intenções, seus objetivos, você sente, pensa, vibra e executa, tem ações que têm relação com o que você almeja, com seus objetivos, com as coisas que você quer manifestar. Então, quando você tem coerência vibracional, você
geralmente está enquadrado aí, alinhado com a sua linha de tempo mestra, que é a linha onde as coisas fluem, é a linha onde você está em conexão com o seu eu superior, com a sua rede de origem, enfim. E 2026 a 2030? Estou ilustrando assim só para as pessoas entenderem, tá? E a gente salta de linha de tempo, como eu falei, muitas vezes durante o dia. Então, toda vez que a gente se diminui, duvida, vibra diferente, o negócio fica esquisito, a gente sai desse alinhamento da nossa linha de tempo mestra, tá? E o que acontece nessas outras linhas secundárias? Essas linhas, elas têm distorções. São linhas de loopings, são linhas de distorções, desequilíbrios, são linhas que não têm velocidade, então as coisas demoram, ou as coisas sempre quase acontecem. Não tem aquelas pessoas que falam assim, as coisas comigo não acontecem, elas quase acontecem. Estava indo dando certo e aí não deu certo. Então, aquela é a linha onde tem os desvios, as outras linhas, geralmente, elas têm desvios vibracionais, tá? Então, de 2026 a 2030, a gente entra... Aqui eu estou explicando individualmente, tá? Mas quando a gente vem falar do macro, 2026 a 2030, o planeta ele começa a entrar numa bifurcação energética, onde as linhas essa separação dessas linhas de tempo, elas vão ficar cada vez mais evidentes, tá? Então, quem está realmente alinhado com a sua fonte, com o seu eu superior, com as suas consciências, né, está nesse alinhamento, começa a vibrar em linhas de tempo, digamos, mais auspiciosas, tá? E quem está totalmente em desequilíbrio, em distorções, com emoções muito divergentes, desequilibradas, o que vai a tendência a acontecer? A tendência é você ir se desviando para essas outras linhas, tá? E o planeta ele já vai entrar nessa bifurcação energética. Então, entenda, a gente tem a configuração planetária e a gente tem a nossa configuração individual. Então, o que a gente precisa fazer? Individualmente, a gente precisa olhar para as nossas linhas de tempo, para a nossa coerência vibracional, para que, nesse período que a gente entra em bifurcação energética, a gente esteja alinhado ao coletivo planetário de melhores possibilidades. Sendo que a gente já está vivenciando isso. A gente fala 2026 como se fosse uma data, mas isso não existe, tá? Isso já está acontecendo há muito tempo. O que está acontecendo agora, e a gente está marcando 2026, é porque as coisas vão começar a ficar tão evidentes que a gente colocou foi colocada essa marcação aí dessa data, mas é porque as coisas vão ficar realmente muito mais claras a partir de 2026, só que tudo já está acontecendo. Então, o cuidado que nós temos que ter agora é justamente fazer esse alinhamento vibracional, tentarmos ser o mais coerentes possíveis, porque o negócio vai ficar apertado aí daqui para frente, tá? Situações vão ficar bem, digamos, até ruins. E entendam, estaremos vivendo realidades diferentes. Isso já está acontecendo. Principalmente quando a gente olha muito para o lado da política, por exemplo, a gente vê pessoas narrando uma visão, vou falar lado A e B, tá? Mas o lado A vive uma realidade, o lado B vive outra realidade. E isso já está acontecendo. Então, assim, isso vai ficar muito mais evidente em diversos outros cenários. Eu estou dando o cenário político como exemplo, porque é o que a gente tem de hoje mais palpável e mais evidente para conseguir ver essas distorções, tá? Só que isso vai se tornar cada vez mais evidente. A linha mestra, ela seria, então, a tua linha onde você está alinhado à tua centelha divina, ao teu eu superior, enfim, essa seria a linha mestra? É a linha onde as coisas são sincrônicas. É a linha onde existe a sincronicidade. O que é a sincronicidade? São as coisas funcionando de forma coerente e a gente diz dando certo, embora a palavra não seja exatamente essa, tá? Porque muitas vezes a gente, dentro da nossa ótica minúscula aqui, a gente não enxerga a totalidade, então às vezes a gente vê uma coisa e fala assim, não, mas isso não deu certo. Não deu certo para quem?
Você está enxergando a totalidade das coisas? Então, entenda que essa linha mestra, ela vibra no fluxo. E das coisas mais auspiciosas, e a gente diz auspiciosas, e não quer dizer que esteja tudo dando certo no entendimento 3D, tá? Porque as coisas funcionam no nível macro e a gente não enxerga tudo na terceira dimensão. Gente, o negócio tá tenso aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? O gato brigando com o cachorro brigando com a cachorra, tá uma maravilha aqui, vocês me desculpem. Mas, enfim, faz parte. Agora, olha, o Marcelo Espínola, querido, que está sempre nos prestigiando, já fiz live com ele aqui no canal também. Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. Vocês também estão acessando, durante o sono, e ele coloca entre aspas, inúmeras realidades e lembranças de possíveis coisas que vivemos em outras vidas ou vidas paralelas? Como estão lidando com isso? Vou jogar essa pergunta para o Chesco e para a Dani. Chesco, quer começar a responder? Posso responder. Isso está muito acelerado, tá? E está uma questão muito engraçada, porque, pelo menos comigo, está acontecendo que, falando um pouco da prática, né, que às vezes a gente está dormindo, acessando uma linha que a gente meio que está querendo estar naquela localidade, e aí se acorda para ir no banheiro e você continua vivendo dentro daquela linha. E aí você volta para dormir e você consegue voltar até para essa localidade, mas o que está acontecendo de mais estranho? Estranho que eu digo no bom sentido. Que a gente não tem a vontade de acordar. A gente, pelo menos eu, estou com a vontade de ficar nessa outra localidade o tempo inteiro. E isso tá complicado, tá? Porque a gente começa a fugir um pouco vamos dizer assim, da realidade. É muito legal a gente falar de multidimensionalidade, de várias linhas, aquela coisa toda, mas a gente não tem capacidade, ninguém aqui tem capacidade mental para poder absorver todas essas informações que estão acontecendo a todo momento. Tá? Essa questão da linha mestra que a Michelle falou, isso é muito difícil de ser explicado. Tá? Algumas séries já tentaram falar sobre isso, como a série do Loki, para quem não viu, da Marvel, ela é fantástica sobre isso. Muito legal, Entendeu? Que ela mostra justamente a linha mestra, todas as bifurcações, e tentando tirar as bifurcações para manter somente uma única linha. Pelo menos, eu tenho sentido isso, tá? E está acontecendo... eu vou falar para vocês que direto, é como se você tivesse conectado, e é isso, é o presente contínuo naquele momento, você conectado em todas as linhas, só que você está a todo momento indo para essas linhas, só que você não consegue focar nem mentalizar onde você quer estar. E aí a gente entra num ponto também que é o mais complicado, porque quanto mais você quer estar, né, vamos dizer assim, numa linha que para você acha que é mais acessível, na verdade é quando você não vai conseguir estar nela. Porque a gente só consegue estar numa localidade mental quando a gente não quer estar naquela localidade. É a mesma coisa Você coloca muita pressão ali, né? Acho que essa própria energia já descompensa. E aí você já não vai para o lugar que você estava querendo, né? É a mesma coisa que a gente fala da cocriação. Eu quero um amor. E aí você fica pensando naquela questão de achar o amor da sua vida. Ou eu quero dinheiro. E aí você foca naquilo. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Só que o que as pessoas não entendem é que você só vai conseguir isso quando você abrir mão disso tudo. Quando você não quer enxergar, é quando você enxerga. E aí é que a questão do vácuo, que eu gosto muito da Joyce, que ela fala muito sobre isso, mas é quando a gente consegue expandir no vácuo, onde a gente não quer, é onde a gente tem tudo e consegue tudo que quer. Tá? Então, aí é justamente que eu acho que o grande dificultador aqui, inclusive do ego, né? Eu quero, você não vai ter. Eu quero dinheiro, eu quero um amor, eu quero saúde, você não vai ter. A partir do momento que você abrir mão disso e deixar que o fluxo universal funcione, é aí que você vai ter. Isso está funcionando. Isso funciona também com as linhas, tá? Se você quer, eu quero acessar, eu quero acessar, eu quero acessar, você não vai acessar. Agora, quando você relaxa a mente, que é por isso que eu falo que às vezes no sonho é mais fácil fazer esse tipo de acesso. Você está com a mente mais relaxada, você está mais num ponto zero. Quando você não quer, aí você chega nessas localidades todas. E aí você não quer voltar. Aí é que é o doido. E você, Dani, você também tem vivido essas experiências, né? Como é que tem sido para você? Muito, tem vivido muito, todo dia uma história nova. Eu considero uma história, mas são linhas do tempo realmente diversas,
com várias versões de mim, diversas possibilidades, e eu me divirto, sinceramente, porque eu acordo, mesmo quando não acontece algo que eu desejo, eu acho que é incrível, valeu a experiência. Eu tive uma experiência não tão boa semana passada, e por mim foi incrível, porque é melhor eu viver dessa forma do que eu trazer para essa realidade. Então, eu experimento, eu vejo dessa forma, eu experimento em várias linhas do tempo, todas as possibilidades. Essa noite, em específico, eu fiquei curiosa porque eu acessei uma linha do tempo da minha adolescência, numa possibilidade que não existiu. E aí eu experienciei essa possibilidade caso eu tivesse escolhido tomar uma decisão que eu não escolhi, e eu vivi aquela história essa noite, e foi muito legal. E meus clientes têm eu adorei. Muito interessante. Eu entendo como uma série. É uma série onde a atriz principal sou eu. Então, eu sou várias ao mesmo tempo. Várias e vários também, porque às vezes eu estou em outro personagem, eu sou um homem. Mas, enfim. E meus clientes também vêm me relatando essa situação. E eles ficam muito assustados quando a história não é bem da forma que eles queriam que fosse. Então, eles acham que é algum tipo de presságio ruim, eles associam a esse tipo de coisa. O que não tem é nem isso. relação, não é isso? Não Não, é que seja um presságio ruim. Isso. Você sabe uma coisa que está acontecendo comigo, e hoje eu notei mais claramente? Eu tô andando, hoje eu estava descendo o elevador, e aí eu sempre vejo alguém atrás de mim. Aí eu tô saindo com o carro, e não tem ninguém. Aí eu tô saindo com o carro, eu vi um carro vindo. E não tinha carro nenhum vindo. Então, assim, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu estou acessando outras realidades. Porque isso acontece De forma o tempo consciente. inteiro. É o tempo inteiro eu vejo alguém, eu vejo não sei o quê, eu vejo o tempo inteiro. É porque você está no estado presente. A questão do tempo. Fala, Dani. A Michelle está muito sintonizada com o agora. Então, por isso, ela consegue perceber essas situações. Quem está muito no passado ou no futuro não percebe essas informações que o tempo todo, né, a gente acessa. Como a Michelle está buscando essa linha do tempo mestra, e ela tem que permanecer ali, conectada ao tempo todo. Então, ela percebe essas pequenas situações. Eu acredito que seja isso, né? Eu acredito, Michele, minha opinião, tá? Que essa linha mestra que as pessoas falam, tá? E que eu também entendo, eu gostaria de repente, classificar ela como o presente. Sim. Então é aquilo, a linha mestra é o presente acontecendo. É o então, presente contínuo. Você estando no agora. É exatamente isso. É isso. É porque, agora, assim, quando a gente fala o presente é o quê? O presente é estar consciente no agora. É isso. E a gente, às vezes, fala isso, as pessoas não entendem. A gente vai para o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. É isso, você está ancorado no agora. Porque o agora, se você está ancorado nele, você está sintonizado com tudo que precisa. Sim. Está sintonizado com o eterno. Eterno presente, é o que é. Agora, a pegadinha legal, acho que desse tipo de papo, né? E aí a gente viajando muito no que a gente está... Eu gosto da gente conversando, que aí vai trocando ideia. Mas é porque quem disse que você está acessando a sua linha mestra nesse exato momento? Então, às vezes... Não, e outra coisa, só uma coisa que eu ia falar antes, eu acabei esquecendo. As outras linhas que a gente opera, não são todas que... Elas têm, às vezes, alguns atrasos. Mas não quer dizer que sejam linhas ruins, tá, gente? Sim. Então, assim, tem linha que você se sobressai mais. Vamos supor, vou dar um exemplo, assim, meu aleatório, tá? Mas vamos supor. Tem uma linha minha que o meu livro é sucesso. Tem uma outra linha minha que eu largo tudo e fico feliz, sei lá, no amor, sei lá. Outra linha, mas assim, não quer dizer que não sejam... Só que elas possuem atrasos, porque você, às vezes, tem algumas outras intenções que elas não estão evidentes ali, entende? Então, cada linha, elas não são ruins. Tem linhas ruins? Tem linhas ruins.
É aquela que você está totalmente, entendeu? Destrambelhado. Tem linhas ruins, mas as outras linhas às vezes não são ruins, mas elas apresentam algumas distorções, algumas falhas, alguns atrasos. Desculpa, Tiesco, só voltando para você agora. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Dentro do debate você está certíssima, tá? E a gente tem que ponderar a respeito disso. Só me fugiu o que eu ia falar. O Tiesco a gente não pode interromper, porque ele está canalizando o tempo inteiro. Mas olha, não, a gente estava falando, lembrando... estava falando do poder do agora, da linha mestra ser o poder do agora, não era isso? Era isso, e a dúvida do que é a linha mestra, né? A linha mestra é essa que a gente está fazendo essa live aqui agora. A linha mestra é essa que, sei lá, pessoas estão cheias de problemas ou pessoas estão vivendo na abundância. Na verdade, se a gente for analisar que tudo está acontecendo ao mesmo momento e todas se complementam, e principalmente o tempo não é linear, ele é espiralado, e é isso que as pessoas têm que começar a entender. Então, tudo está acontecendo agora, todas as linhas estão funcionando, e o que é a linha mestra? E assim, gente, eu vou só... Deixa eu rapidinho, segura aí, Mia, segura aí rapidinho, só que eu quero aproveitar esse exemplo. A Tina está falando que ela estava esperando no link que a gente tinha. Tina, querida, sempre muito bem-vinda, aluna da Michelle. Aí eu divulguei o link errado. Em todos não, você não, meu amor. Nós todos divulgamos o link certo. Era exatamente aí que eu queria chegar. Quando nós entramos hoje, Tina, eu fiz uma live programada para que a gente pudesse ter acesso ao link antecipadamente para a divulgação. E nós fizemos toda a divulgação, inclusive eu hoje postei um vídeo com a linha que nós tínhamos. Só que na hora de entrar, eu que sou a anfitriã, o sistema, tá? A plataforma StreamYard me colocou como convidada. E aí a gente ficou esperando eu mesma poder liberar. Só que eu não posso liberar no papel de convidada, eu tenho que liberar no papel de anfitriã. E eu não conseguia de maneira... Eu faço live por aqui toda hora, gente. E eu não conseguia de maneira nenhuma entrar por aquele link. Nesse momento dessa bifurcação, por isso que eu quero trazer esse exemplo agora, eu podia ter feito a escolha de ficar tentando, ou de atrasar a live e avisar todo mundo que mudou e botar um novo link. Eu fiz a opção de criar um novo link. Eu falei, cara, a galera que estiver lá no YouTube vai acabar vendo que a gente está ao vivo no outro link e vai entrar. Muitas pessoas perderam a live ou vão chegar aqui atrasadas em função dessa minha escolha. Mas muitas outras pessoas também poderiam ter deixado de assistir, porque se eu fosse optar por conseguir colocar no ar aquele link, também ia demorar um tempo enorme e talvez a gente ainda assim não conseguisse. Então, eu só estou trazendo aqui essa realidade, que é uma situação que a gente acabou de viver, né? Que a gente pode colocar a culpa na Matrix? Pode. O nosso tema não é um tema que seja muito interessante para a Matrix. Nem é culpa, não é isso. A gente pode colocar uma culpa na gente, de desorganização. Não tem, é o que tinha que Mas não tem culpa, né? Exatamente. Não existe culpa. O que existe é o que tem que acontecer. E ali a gente tem escolhas. Pois é, a Paty Cabral, querida, que vai estar com a gente lá, Tiesco, no evento de Portugal, assim como a Project Joy, lá no 2º Congresso Metamorfose da Alma. Paty Cabral, querida, que também já foi entrevistada por mim, também está aqui. Erico Vasques, boa noite. Quem também já está aqui conosco é peraí que eu vou falar, Edivaneri. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Então, gente, eu peço desculpas a vocês. Vai ficar salvo, depois vocês assistam. É uma pena, realmente. A gente tenta fazer tudo num movimento, né, que seja mais acolhedor para... Ó, tá vendo? A Lígia Brizola também estava. Perdão, peço desculpas, realmente não foi... O nosso objetivo é sempre ser o mais disponível possível para vocês, mas essas situações acontecem. E eu estou trazendo esse exemplo agora justamente para que Marcelo, Michele, Dani, Tiesco possam até aproveitar uma coisa que acabou de acontecer e que ainda está impactando, né? Ainda está gerando ramificações que tem muito a ver com isso, não só com a relação do tempo, que está muito bizarra essa relação do tempo, como as linhas de tempo, né? Como também essa questão do nosso acesso às realidades paralelas. Então, desculpa te interromper, mas é que eu quis pegar o gancho porque a Tina tinha acabado de fazer esse comentário aqui. Poderíamos falar que a gente acessou, então, uma outra linha? Não ficando naquela ali, naquela a gente live. Veio para outra, sim. Viemos para outra. Simples assim. Então, e tem uma coisa engraçada, Marcelo, que as pessoas às vezes duvidam disso, tá?
Mas existem algumas coisas que são bem assim, são linhas bastante tênues, que, por exemplo, tá, pelo menos isso já aconteceu muito comigo, não sei se com vocês, mas às vezes a gente está aqui conversando, eu estou com um copo d'água aqui do meu lado, tá? E às vezes o que acontece? Do nada você está aqui focado e tudo, mas o copo não está mais ali. Tá? Eu já tive situações que eu já estava num carro com a Flávia, junto com a Flávia, e o que aconteceu? Eu entrei no carro com ela, a bolsa dela, ela entrou com a bolsa na mão. Quando a gente foi olhar, a bolsa dela estava espalhada no chão 1 segundo depois. Então, existem algumas modificações, quando a gente está pulando de linha, a gente não está conseguindo focar mentalmente, tem algumas nuances muito pequenas que acontecem que as pessoas não se atentam para isso. Eu tive uma situação até interessante também, só dando mais um exemplo, me perdoem, tá? Mas foi essa. Não, mas exemplos, eu acho que exemplo é o que mais aproxima a gente da audiência, né? Que é o que traz para as pessoas se identificarem. Pode falar. Mas eu tive um exemplo em Portugal que foi demais. Eu entrei, coloquei tipo assim, coloquei as minhas coisas numa bandeja, coloquei as coisas, por acaso foi junto com a Flávia também, na mesma bandeja para passar no raio-x. Quando a bandeja saiu, eram 2 bandejas separadas, do que era meu e do que era dela. Tipo assim, a parada é muito doida, não tem nem como falar assim, pô, gente, isso... E, gente, a gente pode falar vários tempos, questão de lapsos temporais, pô, você está às vezes numa estrada que o Waze está dando que você vai chegar em 1 hora. Do nada você vai olhar de novo, mas não é uma questão de atraso nem nada, você não mudou de rota, não aconteceu nada disso. E aí, de repente, o tempo ele avançou, mas 1h40 sem trânsito nenhum, sem nada. Então tem detalhe. Aconteceu isso comigo em Balneário Camboriú. A gente saiu do hotel, presta atenção, olha, essa foi sinistra. A gente saiu, estava em Balneário e a gente ia para Pomerode. Aí saímos do hotel, devia ser, sei lá, umas quase 11 horas da manhã. E para Pomerode, eu acho que são 3 horas de viagem, uma coisa assim. Sabe que horas a gente chegou em Pomerode? 6h40. É muito doido. O Waze foi mandando a gente por caminhos, porque acho que tinha tido um acidente na estrada e era pra gente desviar desse acidente. A gente não pegou nenhum trânsito, a gente não fez nenhum caminho mirabolante, mas a gente chegou em Pomerode, era 6h40. Os restaurantes fechavam às 7h. A gente sentou, comeu e veio embora. Michele, você conhece a Cândida Virgínia, né? A Tati também conheceu. Sim. E o Marcelão, que mora em Araruama, vai até poder falar isso. De vez em quando a gente vai lá para casa dela, que é em Araruama, né? E quando a gente está na estrada principal, qual é a principal que vai para a região dos lagos? A Manilha, não é isso? Duplicar e tudo mais. Rio Manilha. A única forma da gente ir para Araruama, pegar uma entrada, era à noite isso, à direita. Essa é a única forma ali que tem para ir para Araruama. E aí, nessa reta, tem vários pardais e tudo mais, a iluminação não é tão boa. E eu reparei umas nuvens, eu reparei um fog, uma névoa. E comentei com a Cândida. Falei, Cândida, olha que fog estranho, que coisa. E a gente falando de realidades paralelas e tudo mais. Minha querida, a gente saiu, a gente vai... Todo mês a gente ia para casa dela, normal, por essa estrada, por essa entrada direita. A gente saiu em São Pedro da Aldeia. Não tem como fazer isso. Durou mais tempo para a gente chegar. Ela ficou passada. A Cândida, ela ficou passada. A gente ficou sem entender que a gente era para estar na estrada certa. E na hora que eu reparei essa névoa, algo aconteceu, gente. Juro por Deus, que fez a gente dar uma volta. Agora, por que a gente não tem como dar uma volta, passar por São Pedro? Primeiro eu chego em Araruama, Iguaba, Araruama e depois São Pedro. Como é que a gente, nessa estradinha, pulou para ir por São Pedro? A gente deu uma volta, que não era para ter acontecido. A Tina está brincando e dizendo que foram todos abduzidos. Mas você sabe que também acho isso. Então, também tem um caso de uma menina. Também acho. Tem um caso de uma menina. Não é minha amiga, não, tá? É uma conhecida. E era amiga de uma amiga, enfim. E ela uma vez contou uma história. E ela era uma pessoa que também, ela
Ela falou assim, olha, eu nem durmo, eu deito no quarto, eu deito na cama, já rolo e já vou para outra realidade. Todas as noites, é full time. E aí ela falando assim, que uma vez ela estava voltando de viagem, ela e outras duas dentro do carro. Num dado momento, tipo assim, elas olharam no relógio, era tal hora, e aí, quando elas voltaram, era tipo meia hora antes, e elas estavam muito mais avançadas na estrada. E ali, ela falou assim, não, aconteceu alguma coisa. Enfim, elas tinham sido abduzidas, tinham saído. 2 entraram em negação. Uma, negócio de igreja, não sei o que, entrou em total negação. E tanto é que ela, anos depois, tocava nesse assunto, conversava com elas. Uma dizia que não lembrava de nada e a outra dizia que aquilo nunca tinha acontecido. Então, eu não ia nem falar sobre isso, não, tá? Porque o papo de linhas paralelas, linhas temporais, é mais bonitinho. Mas a questão de abdução, gente, é totalmente irreal e acontece a toda hora. Tá? E aquela coisa, eles conseguem te tirar por 1 segundo, você volta, passa não sei quantas horas, você volta no mesmo tempo, mas o que acontece? Tem uma pequena modificação de algum objeto na localidade também. Então não dá para travar também tudo como se você estivesse acessando outra linha. Tá? A gente tem que entender também que esse processo também ele é muito sério e acontece. Tá? O tempo todo. Não, toda hora, gente, a todo momento, abduções de consciências de fora do planeta e abduções também dos nossos aqui de dentro. Também que tem que fazer isso para projetos e algumas outras questões. Mas isso não é assunto para live, não, né? Não, peraí. Meu filho. Não, gente, olha, isso aqui é o esquenta do nosso encontro, porque presencialmente a gente vai estar em São Paulo, dia 31 de janeiro, e lá a gente pode falar sobre tudo, porque lá não tem live caindo, lá não tem nada acontecendo para atrapalhar a gente. Tela vertical, link que não funciona, entendeu? Lá a gente vai estar o dia inteiro com vocês, num espaço super VIP, poucas pessoas. Então a gente está fazendo essa live aqui para já convidar, aproveitando que a galera está recebendo 13º, né? Então, antes que vocês se endividem com o final do ano, já garantam a transformação de vocês, né? Porque consciência multidimensional é tudo que a gente precisa, não só para encarar essa possível agenda 2026-2030, mas para a gente dar o nosso salto quântico, independente, ninguém está aqui para colocar o medo, eu já vou jogar até essa pergunta do Marcelo. Mas, gente, a gente está com um evento que é muito legal, que a gente já fez no Rio de Janeiro, chamado Fora da Simulação, porque a ideia é justamente isso, que a gente esteja ali com vocês fora dessa simulação na qual nós estamos inseridos, né? E aí a gente tem, num primeiro momento, que é na parte da manhã, como se fosse um talk show, onde eu entrevisto os nossos convidados, que são a Dani, a Michelle, o Marcelo e o Chesco, onde a gente vai falar sobre todos os assuntos e também dando a oportunidade do público participar, das pessoas fazerem perguntas. Aí a gente sai para o almoço, dá aquela respirada e volta à tarde com uma palestra atrás da outra. Todas somos muito amigos no dia a dia, então vocês imaginem a energia que não vai ter esse encontro, tá? E todas as palestras trazendo vivências, que é o que a gente sente que vocês estão precisando no momento. Ninguém aguenta mais ficar com blá, blá, blá. Então, as nossas palestras são só para ancorar o assunto e, em seguida, a gente vai trazer vivências para vocês. No Espaço IAB, na Vila Mariana, que é um lugar super acolhedor. Então, gente, fiquem ligados, está na minha bio. A gente está divulgando direto, todos nós, nas nossas redes sociais. Comprem e garantam, porque são poucos lugares, porque o espaço é pequeno e vai ser imperdível. E lá a gente vai poder falar sobre tudo sem nenhum problema, né, Tiesco? No nosso evento do Rio, o povo não queria ir embora, o povo ficou pedindo, aí a gente passou 1h30 do horário, lembra, Michele? Eu fui lá para fora conversar com a moça do hotel, Michele foi lá para fora conversar com a moça do hotel, ela falou, mas vai ter outro evento, a gente precisa de uma sala, e o povo não queria ir embora, e o Tiesco, gente, eu tenho umas coisas para falar, se o hotel deixar, a gente vai ficando. E aí a galera não queria ir embora, foi maravilhoso. Então, eu super realmente recomendo, que é muito especial o encontro desse quinteto aqui. Enfim, vocês vão ser super bem-vindos. Pela dificuldade de agenda de todo mundo, a gente nunca sabe quando consegue se encontrar de novo, então aproveite essa oportunidade. Mas aí eu queria faz para adquirir?
E como faz para adquirir? Cadê o link? Então, como faz para adquirir? Muito bom, Michele Gil. Por acaso você consegue botar aí, Dani, o linkzinho? Estou Para que colando as pessoas... agora. Perfeito. Então vai ficar nos Foi. comentários, eu vou fixar. É só vocês entrarem nesse link e vocês comprarem. A página de vendas é muito simples e objetiva, porque é o nosso jeito de trabalhar, tá? Mas a gente está disponível para trocar com vocês nos directs e tudo mais. Mas é isso aí, gente. Com a gente é papo reto. Não entrou, não. Danizinha entrou? Eu colei. Entrou, não. Colei para mim tá aparecendo. Tá, Pra então mim, de repente o meu atualiza aqui daqui a pouco. Olha, a Tina está falando que a nossa live está interrompendo com frequência, tá vendo? É porque a gente só fala aqui de assunto que a Matrix não quer que a gente fale. E a Lígia Brizola está dizendo, gente, eu tive a sensação que não era para eu entrar na live. Aí mexi aqui até que consegui entrar. KKKKK. Tá vendo? É isso aí, tá vendo? Você fez. Qual foi a tua escolha na bifurcação? Desistir ou insistir? Você estava comprometido com o quê? Porque é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente não escolhe, também é uma escolha. A gente vai deixando essa escolha pro aleatório, né? Seja para o destino, para o universo, para o chefe, para o marido, para a mãe, seja lá para quem for. Você está delegando um poder que é seu, de autorresponsabilidade sua, né? E depois você vai reclamar das consequências. Então, são escolhas que a gente faz a cada momento. A Tina está dizendo que a gente precisa fazer outro no Rio. Quem sabe no segundo semestre, Tina? Mas eu te aconselharia a pegar o busão e encontrar com a gente em São Paulo, porque nunca um encontro será igual ao outro. Então, isso também é uma coisa muito incrível desses nossos encontros presenciais. Ó, Eu queria pegar agora... Fala, Marcelito, que eu ia jogar para você mesmo. Fala. Tá, então, esse final de semana, gente, eu participei de um retiro voltado para o sagrado masculino, né? Foi uma imersão chamada Imersão Aurum. Foram 4 dias de imersão. E, sério, eu tô com novos... A gente aprendeu muita coisa. Foi algo que transformou todos que estavam lá, até a nível espiritual, falando disso, né? Então, são técnicas também que eu aprendi lá, que eu vou levar isso para o talk show, o que eu não tinha apresentado aqui no Rio, viu, Tina? Então, você pode dar um pulinho lá em São Paulo. Uma das técnicas tem a ver com respiração. A gente está no dia a dia, primeiro, está respirando da forma errada. E quando a gente respira da forma correta, já ouviram falar no breathwork, né? É uma técnica, e a gente está oxigenando o cérebro. Tati, a gente vai ver esse final de semana também várias coisas acontecendo. E aí que são as sincronicidades, né? Mais uma vez, escolha. Eu fui convidado para estar na imersão. E durante a semana, olha só, me deu... Sabe, tem aqueles dias que a gente está meio atribulado. E eu pensei, eu não vou nessa imersão. Já tinha comprado a passagem, mas olha a escolha, gente. Se eu não tivesse ido, pelo amor de Deus. Sabe, então, são outras linhas do tempo que a gente está toda hora tendo testes aí do universo, seja lá o que você acredite, né? Então, foi algo surreal. E algumas das técnicas, algumas das experiências que eu tive o prazer de acessar na Imersão Aurum, nós trabalhamos com os 4 elementos. Cada dia a gente trabalhou com um elemento. Começamos com fogo, no dia seguinte foi a água, no outro dia foi o ar, e terminamos trabalhando o elemento terra. Então, essa coisa até que o Tiesco falou, a gente às vezes já está numa, quero muito aquilo lá. Cara, você não vai conseguir isso. Desculpe te informar. Está gerando ali ansiedade, está gerando uma emoção de ansiedade. E está mexendo isso quando você solta, quando você entrega. É aí que as coisas acontecem. Não sei a frase que o Tiesco falou, se tu lembrar, mas quando você se desconecta disso, você larga, deixa de mão. Na verdade, você deixa fluir, né? Porque quando você coloca o foco ali, você acaba tensionando. É isso. Aquela realidade. O que eu acho é que, assim, quando os palestrantes ou mentores ou especialistas, seja lá o nome que as pessoas queiram dar, quando são pessoas que são dinâmicas e que estão em permanente processo de evolução, de aprendizado, os encontros são sempre diferenciados, porque essas 5 pessoas que estão hoje aqui com vocês não são as mesmas 5 pessoas que estiveram no evento do Rio e nem serão as que vão estar dia 31 de janeiro presencialmente lá. Porque nós estamos em constante movimento e todos 5
abertos para crescer. Então, são saltos quânticos que a gente está dando o tempo todo. E é claro que isso vai impactar no nosso trabalho, na nossa energia, nos portais que a gente vai estar abrindo nos encontros com vocês. Né? Então, assim, isso não é uma questão de marketing para venda, isso é uma questão real. Quando você pega um palestrante, eu trabalho com muita gente, vocês sabem disso, né? Quem me acompanha sabe que eu produzo muitos eventos. Quando você pega um palestrante que é engessado, eu tenho essa e essa palestra, qual que você quer que eu leve? Cara, ele vai chegar lá, vai ler aquilo, o máximo que ele pode fazer é interagir um pouquinho com o público e acabou. Não é o nosso caso. A Michelle, inclusive, chega a alucinar os produtores dos eventos, porque você chega para ela assim, 3 dias antes, 3, não é mais nada disso. 3 dias antes, você fala assim, Mia, dá para me dar o arquivo que eu quero baixar, para já levar, para estar tudo certo? Não fiz ainda, estou deixando me inspirar. Mudou ainda tudo. Tem gente comprando, o campo não foi formado, aí ela chega com tudo. Ou ela já te mandou e ela fala assim, não, olha só, leva mal, não fica brava comigo, mas mudou tudo, vou fazer outra coisa completamente diferente. E isso é muito legal, entendeu? Porque é sinal de que está vivo, né? E isso eu acho que é um grande diferencial desse nosso grupo aqui. E é o deixar fluir, gente. Uma outra coisa que aconteceu, muitas coisas interessantes lá, tá, gente? Eu levei tanto a aromaterapia, o que eu vou levar também um pouco pro talk show, e também a parte de yoga do riso, né? E eu não sabia certo. Eu lembrei do mongolito. Não faz Ele isso, vai não, Michele, que a atualizar live essa vai cair. piada. Vai cair mesmo. A live vai cair, Ele Michele, vai pelo amor de atualizar Deus. isso. Não fala isso só presencialmente e ainda assim com ressalvas. Olha, gente. Deu calor até, Michele, doida. Olha aqui. Eu também. Gente, eu não sabia ao certo. Eu saí daqui. Olha só, mais uma coisa de linha do tempo, né? De acessar a linha do tempo. E quando você deixa fluir, a coisa acontece. E aí, eu joguei isso à noite, né? Eu tenho trabalhado bastante com duplo, né? Acessar o nosso duplo lá no futuro. E eu pedi para que me mostrasse o que eu poderia fazer com aquele. Era um grupo de 20 homens, né? E da noite para o dia, minha querida, eu acordei no dia seguinte com uma ideia totalmente diferente e eu ia utilizar com os homens óleos diferentes, né? Olhos para ter uma experiência, para fazer, né, vivenciar aquela experiência, cada óleo relacionado a alguma coisa, e me vieram alguns óleos. Mas de manhã eu acordei, peguei minha caixinha de óleos e criei um perfume para imersão Aurum. Criei um blend para imersão Aurum, mas não para por aí não. Eu resolvi colocar 4 óleos essenciais diferentes. Um óleo para trabalhar a liberação, outro óleo para trabalhar um estado de presença, que trabalhamos muito lá. E depois, pasmem, o Rodrigo, que organizou o evento, Marcelão, foram 4 óleos. Será que esses óleos essenciais têm a ver com os elementos que a gente está trabalhando? E cada óleo essencial trabalhou um elemento, gente. Olha isso. Então, eu larguei, eu entreguei. E não fiquei estressado. O que eu vou fazer? Deixa fluir, gente. A coisa vem, sabe? Meio que você canaliza com a fonte direto. E foi surpreendente, gente. Surpreendente. Só me veio esse exemplo. Não, os exemplos são mega bem-vindos. Eu vou só falar um comentário aqui que eu achei bem interessante. O Marcelo Espínola falou assim: eu já dormi numa noite e acordei com barba de 3 dias no dia seguinte. Cara, as histórias são muito surreais, né? Essa daí realmente precisava ser, precisava ser até estudada. Muito bom. Vocês sabem que tem uma técnica no Theta Healing, né? Que é para expandir o tempo ou reduzir o tempo. Então, vamos supor, eu estou indo para o Rio para fazer um exame, né? Eu moro em Petrópolis, aí estou indo para o Rio para fazer um exame. E tá atrasado o negócio. Aí o que eu faço? Eu faço para expandir o tempo para conseguir chegar lá no horário, né? Ou, sei lá, estou indo para Portugal e aí quero que chegue logo, estou ansiosa, eu faço a técnica para reduzir o tempo. Eu nunca tive a curiosidade de entender como aquilo funcionava, mas eu fazia e normalmente dava certo. E eu acho que isso está tudo muito relacionado com o que a gente está falando, com essa questão de você se conectar a essas linhas de tempo e a realidades paralelas diferenciadas.
Marcelo, eu sei que Você vai sabe, ter que sair gente, daqui você a sabe uma pouco. coisa que acelera o tempo? Ah, Acelera na verdade, não é acelera o tempo. É o seguinte, uma coisa que todo mundo usa, mas ninguém usa para isso. Quando você está com pressa, existe uma energia que você pode jogar, tipo assim, você está numa fila de banco. Tudo bem, a gente não vai mais a banco, mas você está numa fila. E aí você está lá na fila e a fila está enorme, e você está com pressa, e aí você joga a chama violeta. A chama violeta é um acelerador de partículas subatômicas, então ela começa a acelerar o processo. Você está no trânsito, você está não sei aonde, você vai jogando a chama violeta, porque ela joga acelera. chama violeta em quem está na tua frente, é isso? No Vai carro da jogando frente, por para o caminho exemplo? abrir, para o caminho abrir, para o negócio fluir, para as pessoas saírem da tua frente. Muito bom, adorei essa dica. Deixa eu perguntar uma coisa para o Marcelo, que ele vai ter que sair daqui a pouquinho, a gente ainda consegue ficar mais um pouco, mas o Marcelo tem uma mentoria daqui a pouquinho. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o duplo quântico, porque eu sei que é um assunto que você tem estudado bastante, e aí você já joga a bola para que os nossos outros 3 mentores aí, especialistas, possam dar continuidade com a tua saída. Fala um pouquinho sobre o duplo quântico. Tá, a gente até vai Qual estar tem no. sido o teu entendimento sobre isso? Eu entendo pouco, tá? Estou estudando, amadurecendo isso e tenho feito várias técnicas, com respiração também, e você jogar, você apenas entregar, não criar uma expectativa. As pessoas precisam entender, quando elas querem muito algo e estão criando muita expectativa, aquilo não vai rolar, galera. Então, essa coisa de acessar o nosso duplo, depois Michele pode falar, e o Chesco melhor do que eu, né? Que eles têm mais know-how aí, expertise em cima disso, é que todos nós temos possibilidade de acessar o nosso duplo, o eu do futuro lá na frente. E pedir para que ele te mostre. Tem uma frase que eu falo, que é mais ou menos essa, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Em nome do bem maior. A gente precisa sempre começar com essa frase. Essa frase é muito poderosa, gente. Em nome do bem maior, né? Então, em nome do bem maior, meu duplo, mostra-me o melhor futuro possível que eu possa acessar para transformar essa situação da melhor forma possível e que esteja alinhada com o todo. Então, você começa a jogar comandos. Michele sabe de comandos, Chesco também, Dani também, Tati também, enfim. E você joga, você trabalha com a sua tela mental, você visualiza qual o teu momento agora. Cara, tá difícil isso, eu não estou conseguindo. Você visualiza com todos os detalhes possíveis. E você apenas visualizou o problema uma única vez. Não vai ficar ali no problema, não. Você visualiza a situação atual. Se esteja, né? Se ela estiver com um problema que você queira resolver, visualizou uma vez só. Problema uma vez só. E você joga isso para o universo. E dando comandos poderosos e não criando expectativa. E aí que a coisa vem. E aí que as sincronicidades começam a aparecer. Isso de eu estar acessando. E o futuro é agora. Entende? A gente quer jogar lá na frente. Não, se eu já tenho esse meu eu duplo lá na frente, eu quero trazer ele para aqui, para agora, eu jogo esse comando. O futuro é agora. Então, gente, a gente vai até, pode falar isso também um pouco lá, vai ter tudo, né, no nosso talk show. Mas esse exercício tem sido algo assim que está trazendo grandes mudanças. E está trazendo as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. É tudo isso acontecendo, gente. Então, acreditem que eu, como eu, Michele, Chesco, Dani, Tati, se nós podemos acessar isso, todos vocês podem, todos nós podemos, né? Então é mais ou menos isso, é não criar expectativa e você começar a dar os comandos certos, mas sem criar essa expectativa, porque quanto mais você, eu quero, ansiedade, baixou frequência, você não vai acessar essa tua ligação com o teu eu divino. Por isso que é o famoso orar e vigiar, né? A gente tem que sempre vigiar os nossos sentimentos, vigiar nossas emoções. Lógico que problemas todo mundo vai ter, né? A gente vai passar por isso. Houve histórias de superação também nessa imersão,
E uma frase importante que ficou na minha cabeça é mais ou menos aquilo, o que importa não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. Então, gente, a gente começar a ter essa consciência de que o momento presente também é uma outra dica importante. É o que mais importa. O passado lá já era, eu não vou conseguir mudar aquilo que aconteceu. E a grande maioria fica nessa bola de neve, fica presa lá no passado e as coisas não acontecem. Por quê? Está baixando frequência, está criando expectativa, está ficando no passado. Meu Deus, por que isso? E por que... Inspira, expira e não pira. Queridão, antes de você ir embora, só te peço que faça então um convite para todo mundo estar conosco no Talk Show Fora da Simulação, dia 31 de janeiro, em São Paulo. Então, pessoal, Marcelo, meu xará, a Tina, que já esteve com a gente, várias outras pessoas que irão assistir aqui essa live, né, depois gravada. Aproveitem a oportunidade, gente. Eu falo o seguinte, que a oportunidade é como se fosse uma pessoa com um tufo de cabelo aqui na testa. Quando ela passa por você, se você não pegar na hora, já era, ela passa. E a oportunidade não volta, gente. Então, olha só, como a Tati falou, nós já estivemos juntos no Rio de Janeiro, né, nesse evento presencial, e foi surreal, até rimou, mas nós estaremos novamente. É difícil reunir essa galera, cada um com a sua agenda, isso é difícil mesmo, tá? Não é papo balela. A gente vê aqui que a nossa live seria na terça-feira, anteontem. Tivemos que mudar em função da agenda da Michelle Dutchesco, e isso acontece o tempo todo. Aí é comigo, aí é com o Marcelo, aí é com a Dani, aí é o local que a gente está querendo, que não tem data naquele dia, né? Entende? Então, você é 100% responsável por todas as suas escolhas. É isso. Então, já que você está tendo essa oportunidade de estar com esse quinteto maravilhoso, gente, que isso não é toda hora que acontece, estou falando sério. E eu agora, passando por essa imersão, por essa transformação gigante que aconteceu comigo nesse retiro, que eu levarei para vocês também novas técnicas, novas vivências, novas experiências, para você, quem sabe, poder acessar o seu duplo também, né? E viver da melhor forma possível. É simples o processo, tá? Então, quero te convidar para estar comigo, com a Michelle Gil, com o Tiesco Carnevale, com a Dani, com a Tati Pinheiro, dia 31 de janeiro, em São Paulo. Vai ser um dia inteiro, gente. E vai ser de 10, começa às 10, Tati? Vai até às 7? De 10 às 19. Até às 22. Não vai até shopping, horário de shopping. A gente acabou de falar que tempo não existe. Então, né, gente? É isso. Então, eu te espero, né? Vai ser assim, um prazer, vai ser uma experiência, mais uma experiência inovadora, que com certeza vai ser diferente. Se você já esteve com a gente aqui no Rio, pode acreditar que vai ser totalmente diferente. Vai ser um plus aí para você, né, vivenciar essa experiência. Então, mais uma vez, vou amar te ver, eu e esse quinteto fantástico, estaremos juntos, misturados e conectados, dia 31 de janeiro, em São Paulo. E o Marcelo ainda leva os óleos essenciais, leva os difusores, vocês podem comprar lá com ele coisas que são praticamente exclusivas, então vai ser bem, ele dá orientação na hora do que é melhor para vocês, é bem interessante. Esse approach que a gente pode ter num evento presencial é muito especial. Estou canalizando essas coisas dos olhos. E também, Tati, vale lembrar do Yoga do Riso, né? Que é algo que está crescendo muito, né? A NR1, que dia 26 de maio desse ano ela entrou em vigor. Isso, a NR1, essa norma regulamentadora, obriga as organizações levarem saúde mental para os colaboradores. Então, a gente vê muita gente pirando o cabeção, com sintomas de, já falei isso, sintomas de burnout, de estresse, de depressão, de ansiedade, que não te deixam ir para o próximo nível. E a alegria, pode parecer algo simples, hashtag só que não, a alegria é algo que transforma, não é, Michelle? É sério. Riso é coisa séria. Vai ser muito divertido. Não, riso é coisa séria. E é uma coisa tão simples. Ele fala rimando, né? Eu nem sei. Eu nem sei, Michelle, mas
É algo que contagia, gente. Quando eu tive esse feedback lá, imagina, eu estava com um grupo de 20 homens, e os homens, né, tem uma carcaça, tem uma armadura. A gente vê que as mulheres, elas têm um grupo de mulheres, e elas acabam falando das suas dores com outras mulheres, acabam desabafando com as outras mulheres, mas homem não tem disso. E, cara, quando eu levei Yoga do Riso, as pessoas vieram falar comigo assim, que nunca vivenciaram isso. Então, gente, isso não tem preço. E eu vou levar isso para vocês também, né? Para a gente poder experienciar o que é sintonizar com essa frequência da alegria. E é algo que você pode fazer no dia a dia. Só que a Matrix MA, né? X, sei lá o que, não era para falar, mas te deixa. Não, ali... pode falar que, graças a Deus, ele não tem acontecido nada, não. Meu canal ainda está protegido e blindado. Não sei por quanto tempo, mas ainda está. Eu vou ter que sair já. O que a Matrix faz? Te bota aqueles antolhos. Sabe o que é isso? Antolhos, né? Que tu bota no cavalo, nos bichinhos lá, né? Nos burros, que não deixa você ficar olhando para os lados, só para frente, deixa ali no automatismo da vida, no automático, no piloto automático. Cada trabalho, casa. Então, ó, muita calma nessa hora, gente. Saiba que a alegria é uma energia que transforma, tem o poder de transformar tudo em nós e também à nossa volta. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Como é que é? Ho, ho, ha, ha. Já tá até A Lígia Brizola está dizendo que ama rir e que ela pratica yoga, e não é yoga do riso, é yoga normal, convencional, né? E que ela diz que ela precisa se controlar, porque ela tem vontade de rir, o pessoal é muito sério e focado. E a Kailane... Não, você pode rir, tá? Não, com a gente é para rir mesmo. Com a gente é para rir mesmo. A Kailane falou que vai ser magnífico. Antes do Marcelo sair, isso daqui é dele, ó. Representando o Mongolito. Ai, meu Deus do céu, gente. Só presencialmente a gente pode explicar isso. O Marcelo Espínola falou que vai para São Paulo, hein? Uhul! Vamos te esperar lá. Vai ser maravilhoso. Que já vai providenciar ingresso, passagem, hospedagem. Quanto antes vocês comprarem, mais barato fica. Ainda tem umas promoções aí de avião, inclusive com Black Friday, que eu sei que eu também estou vendo para Portugal. E de ônibus também é tranquilo, gente. Eu estou indo hoje para São Paulo para gravar meu talk show e prefiro ir de ônibus que de avião. Agora, gente, eu tenho que falar que o Marcelo presencialmente é surreal. E eu vou contar para vocês uma fofoca de bastidor, que agora vai ser de todo mundo. Agora, se você quiser, você pode ir embora, Marcelo. Agora a gente teve uma reunião, nós 5. Não, deixa eu só falar isso, que isso é pertinente ao Marcelo. Nós tivemos uma reunião, nós 5, na verdade, com os respectivos maridos e esposas, enfim. E a gente estava junto, e aí o Marcelo foi fazer uma apresentação para a gente, que aquilo foi uma apresentação. Tô ficando apavorada. E eu fiz xixi nas calças, de tanto que eu ri, entendeu? Então, é falta de controle total. A apresentação do Marcelo é para você realmente limpar as lágrimas pelo xixi, entendeu? Eu comecei a rir tanto que eu achei que eu fosse vomitar na hora. É um processo de limpeza, gente. É impressionante. A gente vai deixando a energia fluir, abrindo tudo que é chakra. É um negócio incrível, né? Eu gosto muito de falar do Monstros S.A. Quem falou sobre isso uma vez foi o Chesco. E eu peguei isso e falei, cara, é verdade. Né? Que os monstros se alimentavam do medo para poder fazer a energia deles funcionarem. E depois eles descobrem que a energia da alegria era muito maior do que a energia do medo. E eles passam, então, a criar o riso, o sorriso, a gargalhada para que se alimentem nessa energia. E é exatamente isso. De novo, a gente volta à questão das escolhas. Então, é uma escolha. Você prefere chorar ou você prefere rir? Né? Marcelito, muito obrigada pela sua presença, meu amor. Vai lá para a tua mentoria. Vamos fazer uma foto rapidinho aqui. Peraí, vai lá, todo mundo aí. Deixa eu tirar o óculos, vai. Cheers. Aí, meus amores, estamos juntos, misturados e conectados. Amo vocês, gratidão a todos. Até breve. Beijo, Marcelo. Tchau. Agora, então, passo a ideia do duplo quântico, que é uma novidade na minha vida, mas, na verdade, acaba que são as mesmas coisas com nomenclaturas diferentes, né, Chesco? Mas eu queria ouvir de vocês três também um pouquinho sobre isso. Então, posso falar? Pode.
Então vamos lá. Deve. São nomenclaturas diferentes, sim, tá? Mas o duplo quântico, o que acontece? É uma mistura de espiritualidade com campo quântico. Só que eu acho que quando a gente fala de duplo quântico, a gente está colocando uma limitação de que você aqui está acessando somente uma outra localidade, uma outra consciência, que seria o seu, que eles falam que seria a sua outra versão, numa outra dimensão. A única coisa que acontece é o seguinte, é que dentro de um estudo de campo quântico e mecânica quântica, tudo está sendo acessado ao mesmo momento por todos os elétrons. Então, as informações de um elétron que está aqui é a informação do elétron primordial que criou o universo, e são todos os elétrons também que nos compõem. Então, quando a gente está falando de duplo quântico, na verdade, a gente está falando que a gente consegue não acessar uma outra consciência, a gente consegue acessar todas as consciências e que somos nós. Que somos múltiplos quânticos. São múltiplos quânticos, multidimensionalmente, e que somos nós. É aquela mesma questão que a pessoa fala, projeção, eu vou sair, desacoplo o meu corpo, eu vou para o duplo etérico, depois eu vou para o corpo astral, corpo mental, mental inferior, mental superior, búdico, ático. Gente, não é nada disso. Você está linearizando uma coisa que não é. É justamente 3D. Isso, Michele. Na verdade, você relaxou, você saiu em todos os corpos, em todos os momentos, acessando todas as dimensões, sem ter essa perspectiva de que você somente está acessando uma outra localidade somente. Então, eu acho que essa questão desse duplo quântico que está sendo muito falado é uma coisa que rapidamente vai ser alterada o conceito, porque não faz muito sentido. Tá? E, inclusive, aí voltando só no que a Michelle está falando dos véus de 2026, 2030, que essas linhas, o véu está mais, vamos dizer assim, mais curto. Fino. Então está todo mundo enxergando tudo de todas as localidades, de todos os momentos e acessando tudo. Só que, dentro da loucura que a gente tem da nossa vida, da nossa cabeça de achar que é só isso aqui, a gente não compreende nada. Então, a minha opinião desse duplo quântico que é importante, tá? Depende do ponto da observação da pessoa que está tendo aquele acesso, para ela entender que ela está em uma outra localidade, uma outra consciência, mas é muito mais do que isso. Não é somente um outro, somos todos nós. Eu sou o duplo quântico da Tati, da Michelle, da Dani, elas são meu duplo quântico também, e a gente somos duplo quântico de outras consciências, em outras dimensões, em outros orbes, somos duplo quântico de Gaia, de outros planetas, de outras nebulosas, galáxias. Gente, a gente está em todas as localidades, acessando todas as informações e retroalimentando o Uno, com todas as informações nesse presente contínuo. Perfeito. Mi e Dani, querem acrescentar alguma coisa ou até discordar? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Quer falar, Eu Dani? não conheço essa técnica do duplo quântico, mas eu entendi sobre o poder da intenção. Aí ele fala muito da intenção de estar em um determinado alinhado com algo maior, que seria o eu superior, algo do tipo. Então, isso eu compreendi, mas eu não conheço a técnica. O que acontece é o seguinte, a história do duplo quântico, ela vem muito... Eu concordo com tudo que o Chesco falou. E Dani também. Assim, o que acontece? A história do duplo quântico, ela vem dessa linha da física quântica, do mesmo jeito que a física quântica reconhece Deus como sendo o bóson de Higgs. Então, assim, a partícula de Deus é o bóson de Higgs, que é Deus. Então, assim, são nomenclaturas que são diferentes. O duplo quântico, dentro de... se a gente for fazer uma troca de 1 para 1, seria uma espécie do eu superior, tá? Por quê? Porque quando você fala assim, o eu do futuro, o duplo quântico do futuro, ou alguma coisa nesse sentido, você está se referindo ao eu superior. O que é? O que é esse futuro? O futuro não é uma linha reta, não é a régua. O futuro, ele, na verdade, ele é espiralar. Então, quando a gente se refere a futuro, é uma outra localidade que está dimensionalmente, frequencialmente, muito mais acelerada em questão de partículas, de vibração, de tudo mais. Então, esse duplo quântico, ele, na verdade, se a gente for trocar em miúdos 1 para 1, é o eu superior. Só que foi o que o Chesco falou. Aí eu vou trazer para a minha linguagem, tá? A gente está conectado com múltiplos quânticos, múltiplas outras realidades. E aí, trazendo para a forma que eu trabalho, que eu vejo, que eu ensino e que eu acho mais fácil o entendimento, até para as pessoas entenderem,
Aí a gente vem para esses múltiplos quânticos, seria o eu superior, a presença eu sou, a sua rede consciencial, que são essas múltiplas outras fractalizações que a gente tem e que todos somos nós. Só que em localidades diferentes, vivenciando experienciações diferentes, e tudo somos nós no agora. Então, concordo com o Tiesco também de que quando a gente se refere a duplo quântico, a gente está limitando uma visão de experienciação, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que essa linguagem, às vezes, seja mais acessível para que algumas pessoas compreendam. Principalmente algumas pessoas que estão ainda muito saindo nesse momento assim da religião, estavam muito presas ali naquela ideia que era uma ideia mais limitada. Então, quando você vem com essa informação que está aliada ao conceito da física quântica, da mecânica quântica, ele fica mais fácil da pessoa, de repente, compreender. Só que a pessoa, quando ela já está num nível mais assim, tipo a gente, as pessoas que acompanham o nosso trabalho e tal, isso aí fica um conceito meio ultrapassado para o entendimento. Mas não deixa de estar correto, está correto, só que ele é um pouco mais limitado. É aquela verdade verdadeira que a gente sempre fala que ela existe, né? E também é muito complicado para uma pessoa, vamos lá, a pessoa sair do 0 e ir para o 1. Até ela chegar no 1, tem que ter o 01, 02, 03, 04, 05, 06. Então, toda a verdade ali naquele percurso, ela é verdadeira e está tudo certo. Entendeu? Não significa que seja a única verdade. Da mesma forma que essa verdade que eu estou trazendo, entre aspas, aqui, que é a minha verdade, daqui a um tempo também não será a minha verdade, porque também é o step que eu estou dando para chegar numa outra verdade que eu hoje não tenho. E a gente vai começar a acessar informações, exatamente, começa a acessar informações, expandir teu campo, decodificar outras coisas, até que num outro momento aquela sua verdade deixa de ser sua verdade, porque você vai ter uma outra verdade, né? Justamente dentro desse campo da expansão da consciência. O Marcelo Spínola fala, assim como eu acredito que a tal da Matrix é apenas uma ilusão que mantém as pessoas distantes da sua clareza de consciência. E quando ficam dizendo que estão na Matrix, estão escolhendo essa realidade. Sim, é isso. É exatamente isso, porque a gente, na verdade, a Matrix ela é a experiência que nós escolhemos vivenciar. É isso aí. Onde ela tem várias limitações, mas a gente esqueceu. A gente esqueceu o que a gente é, a gente esqueceu a experiência, o que era para fazer aqui, a gente esqueceu. A partir do momento que a gente lembra as nossas partes, a gente começa a se desconectar em partes. E esse papo de tempo conforme a gente expande, a gente vai. E esse papo de tempo é muito legal, né? Porque não é uma coisa egóica da minha parte falar isso, tá? É porque realmente eu já sinto e eu já me vejo fora da Matrix. Só que, no entanto, eu ainda estou na Matrix também. Porque o que acontece? Como a Michelle falou com muita propriedade, tem aceleração de partículas já, onde a gente já está em outras localidades, já está fora daqui, mas fica realmente aquele eco do passado, onde você ainda está aqui. Então, realmente, se você está vibrando achando que aqui você está na Matrix, eu concordo 100% com o Marcelo Spínola. Se você acredita que você está vibrando dentro da Matrix, beleza, uma opção sua, e provavelmente você ainda está mesmo dentro do presente. Mas se você também já consegue enxergar que você está fora, você também já está fora lá e só está acabando esse eco que existe do tempo que você ainda acha que está acontecendo aqui, mas não está nem mais acontecendo. Eu gosto desse tipo de papo, é para bugar bem a mente. Agora deixa eu só lançar mais uma bomba. Só um minuto, Mi. E aí o que é necessário nesse processo todo é você conseguir manter, então, a sua frequência para que você não fique nessa oscilação o tempo todo, né? Que é o que a gente começou falando nessa live. Fala, Mi. Eu não vou falar muito sobre isso, tá? Porque eu recebi essa informação tem 2 dias, numa das minhas... E aí, o que aconteceu? Eu acessei uma informação sobre dobra de realidade. E assim, você pega, vamos supor, deixa eu ver se eu tenho uma folha de papel aqui, só para vocês entenderem. A dobra de realidade, basicamente, seria o seguinte. Eu estou aqui nesse ponto. Enfim, algo está aqui nesse outro ponto, tá? A dobra de realidade você faz assim, você encurta o caminho. Você cria uma outra linha de tempo e você encurta o caminho. Então, assim, eu ainda estou baixando o download, tá?
porque eu ainda não tenho todas as informações. Mas em Mas dia breve eu 31 de terei. janeiro você vai ter, aí vai levar Em para a breve gente eu de primeira terei. mão. Então, a gente já está trabalhando agora com a dobra de realidade. Eu acho que você vai gostar muito desse papo de dobra de realidade, que existe outra nomenclatura também, e você pode depois dar uma acessada, mas isso aí a gente estaria falando de wormholes, que são a gente chama de buracos de minhoca, que é justamente Buracos isso. de Sim, minhoca. são os portais, né? Os É, encurtadores de isso, caminho. é justamente isso, entendeu? Dentro de um A ponte ponto wormhole. linear, você demora 1 milhão de anos para chegar numa localidade, que o universo é infinito. Mas se você consegue dobrar a realidade, você está naquela outra localidade ao mesmo tempo, que é E justamente aí, o que a desculpa, vai, gente chama. cortei. Não, só dando uma. Eu vou dar uma pincelada, mas isso é para a gente conversar ao vivo lá nos negócios. Mas que é justamente o que a gente chama das rodovias interestelares, onde os Merkabas eles se movimentam, entendeu? São justamente nessas dobras sem espaço-tempo, onde eles estão em todas as localidades, em todas as dimensões. Sim, só que o que aconteceu? A informação veio por um motivo. Tipo, enfim, várias pessoas já usam essa tecnologia, beleza. Só que a informação veio no sentido de agora você vai passar através de comandos, através de outras formas, para que as pessoas dobrem a realidade delas, entendeu? De forma consciente. Cuidado com a geometria que você vai passar, hein, moça? Não vou. Já tem a geometria. É isso que eu ia falar. Já tem a geometria. A frequência do corpo, às vezes, não suporta essa dobra, dependendo da frequência que a pessoa esteja. E às vezes a geometria é sua. Tem uma consequência. Às vezes ela é sua, tá? Já tem a geometria. Tá Só bom. isso que eu falo. Isso aí. Não, mas essa geometria é para eu passar. Tudo bem, só confirma a mim que às vezes é uma coisa bem particular. Não, essa no caso especificamente é para eu passar. Entendi. Ela foi te dada para você divulgar, para eu passar, facilitar mas não é esse aberto. acesso. Não é aberto total. Mas isso tem ajuste de frequência. Sim. Tenta se conectar isso. Não pode dobrar sem o ajuste. Não, fiquem tranquilos. Tem ajuste de frequência. Não é aleatório, não é para eu jogar na página do Instagram, gente. Não. Não é isso. Isso aí é individualizado, né, Michele? Gente, o que eu entendo é o seguinte: dentro dessa questão da própria agenda 2026-2030, até para a gente ir concluindo a live, eu entendo que muitas tecnologias e muitas informações estão chegando e são para ser difundidas para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso que nos foi negado esse tempo todo. Então, esse véu está encurtando ou está desligando, cada um usa um verbo aí, a gente está acessando essas informações, né, de uma forma mais tranquila, né, esses reencontros de alma, como foi o nosso grupo, né, e como tem sido a gente com a nossa audiência, isso tudo é justamente um movimento muito propício da luz, ou sei lá de que termo a gente pode usar, no sentido de aumentar a energia, né, do planeta, de fazer a psicosfera do planeta Terra melhorar, para a gente poder dar esse salto quântico, a humanidade poder dar esse salto junto com Gaia, né? E aí, cada um dentro das suas limitações, das suas potencialidades e tudo mais, vai ter afinidade com uma técnica, com uma tecnologia, com um mestre, com um mentor, enfim. Mas é muito importante que a gente esteja aberto a isso, porque se a gente só fala que de 2026 a 2030 vai ser um caos, a gente está justamente jogando contra tudo aquilo que nós, no caso nós aqui, né? A nossa família aqui estelar, acredita. Porque a gente vai estar onde? A gente vai estar no medo, a gente vai estar no pavor, na insegurança. Então, era isso que eu ia falar. Quando a gente apresenta soluções, propostas e mostra que há possibilidade de utilizar esse momento para dar um salto quântico, que foi o que aconteceu na pandemia com muita gente, foi o que aconteceu comigo, por exemplo, cara, isso vira uma ponte maravilhosa para o despertar. Né? Então, de novo, volta. Qual é a tua escolha? Lá o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, eu queria que vocês, até partindo daí, fossem para as nossas considerações finais. Mia, dá sequência que você me interrompeu justamente para fazer uma pontuação. Eu não lembro, não.
Ah, Mi, fala sério. Foi agora. Não, era. Que isso? Ah, não, que eu não acho que vai ser o caos, que eu não vejo como Isso. caos. É. Gente, eu não vejo nada como caos. Assim, embora algumas pessoas vão experienciar o caos. E, assim, mas a minha visão das coisas é uma separação que vai acontecer sim. As coisas já estão acontecendo sim também. Você já vê pessoas completamente surtadas, piradas, translocadas, e você vê pessoas totalmente se achando. E assim, a linha que eu tô é muito. Eu só tenho sentido expansão. Cada dia que passa, eu só sinto expansão. Cada dia eu tô mais. Como, até como a Dani falou, eu me percebo muito mais no agora. Eu não fico me projetando em coisas que. Eu tenho intenções, mas isso, eu não fico projetando isso, eu vou vivendo. Eu vou fazendo o que se requer a cada dia, entendeu? Então, assim, eu vejo a nível humanidade as duas vertentes. Qual que você quer estar? Então, você precisa, se você quer estar na vertente onde as coisas estão em alinhamento, você está vivendo o momento presente, você está com o seu múltiplo quântico, você está com. Enfim, você tem que começar a fazer um alinhamento, e esse alinhamento não é externo, esse alinhamento é interno. É independente, não tem matrix, não tem nada, é você com você. E o que você vai sintonizar? Qual é a escolha você escolhe sintonizar? É Eu isso. concordo plenamente e só complementando e que tá tudo bem na escolha que você quiser. Se você quiser ficar no caos, fique no caos. Se você não quiser ficar no caos, não fique no caos. Vibre da forma que quiser, onde quiser. Tudo é uma experiência. Porque o tempo, você que faz. A jornada é eterna. Agora, a única questão interessante nesse ponto todo é que se você experiencia no caos e quer experienciar no caos, também sou eu querendo experienciar no caos junto com você, porque eu também sou você. Só que a gente faz essa distinção de que o que está no caos não sou eu que estou na bonança, ou na melhor forma de falar isso. Estamos todos experienciando, gente. Quando a gente chega nessa questão, tá tudo bem, no final tá tudo certo. No final, a gente está na experiência. É isso aí. E a jornada é eterna. Então não adianta correr. É isso aí. Danizinha, quer complementar? Sim, o poder da intenção, né? Eu acredito que o poder da intenção, onde você quer estar, intencione e se mantenha ali vigilante através do autoconhecimento, dessa situação de estar investigando a mente inferior, de estar ali controlando essa mente inferior, para não ir para lixos emocionais, nem no passado, nem expectativas no futuro. Se mantenha no presente com a intenção de que o melhor sempre virá, que tudo que vem para esse lugar é para te melhorar, para te levar para um lugar muito melhor. Pode não estar bom hoje, mas um dia vai estar se você se manter no agora, no eterno presente. E eu gostaria de fazer um convite a você. Eu estou preparando com muito carinho a minha meditação de retorno à consciência estelar. Nós vamos falar sobre essa consciência estelar, sobre os mitos da consciência, sobre muitas coisas que eu acho muito interessantes. Então, você é meu convidado, eu quero te dar um abraço pessoalmente, esteja lá no dia 31 de janeiro conosco. Muito bom, Danizinha. Já quero também. Danizinha. Gente, a gente O não seu abraço vem nos antes. comentários. O seu abraço vem agora. No Hotel Fazenda Chesco Carnevale, na virada do ano. Não. Gente, eu vou botar o link na descrição do vídeo, tá? Porque não conseguimos colocar aí nos comentários, mas está lá na minha bio. Vai lá para o @tatipinheiro.oficial, tem lá na bio já o nosso evento e aproveite, porque é aquele esquema de virada de lote, tá, galera? E tem que ser assim mesmo, porque são poucos lugares, né? Agora, então, só para a gente finalizar, Chesco e Michele, por favor, convidem todo mundo para estar conosco, já que a Danizinha já convidou de maneira linda e exemplar. Agora é vez de vocês, por favor, convidem para estarem conosco dia 31 de janeiro em São Paulo. Agora eu sigo você, Tati. Eu sempre jogo para a Michele primeiro. E a Michele é sempre... Aliás, só um comentário. Não, agora eu vou fazer um comentário. Aliás, essa ordem segue nessa live, né? Porque você já reparou, Chesco, que ela continua, ela não mudou o modus operandi.
ela continua jogando para mim, entendeu? A batata quente vem para mim, eu esfrio e passo para vocês. Mas eu acho isso ótimo, sabe? Porque você consegue manipular da melhor forma possível. Você tem um poder, assim, é fantástico. Gente, mas olha só, não, peraí, deixa eu fazer um adendo aqui, tá? É porque é o seguinte, galera, semana que vem, terça-feira que vem, meio-dia e 30, vai ao ar o programa do talk show Despertar com Tati Pinheiro, aqui no meu canal, onde nós tivemos um grupinho maravilhoso de 6 pessoas fazendo uma retrospectiva de 2025 e depois um outro programa que vai ao ar na outra semana, que é uma previsões para 2026, tá? E aí, era um bate-bola, uma mesa redonda, um formato diferenciado até do que eu venho fazendo no meu talk show, mas era meio que uma mesa redonda. E aí eu virava, Michele, o que você acha de tal coisa? Michele, toda hora jogando para ela. Você está se baseando num ponto já muito avançado da linha de tempo. Eu vou mais atrás da linha de tempo, porque assim, você sempre manda eu começar. Não foi naquele evento. Aquele evento, eu já estava com o copo meio cheio, entendeu? E aí eu falei, cara, ela me pegou desprevenida. Por quê? Porque eu achei que naquele dia, ela sempre manda começar. E naquele dia eu falei, hoje ela não vai falar para eu começar, porque ela sempre fala para eu começar, então hoje ela não vai falar para eu começar. E aí ela chegou, Michele, fale. Eu fiquei muda, porque eu não sabia nem o que eu ia dizer. Gente, olha só. Mas é exatamente o que o Chesco falou, cara. Vocês acham, público, estou perguntando para vocês, audiência querida do meu coração, meus amores, vocês acham que eu vou jogar contra mim mesmo? Que eu vou jogar contra o meu programa, que eu vou jogar contra os meus convidados. Então, se eu jogo a bola para a Michele, é porque eu tenho certeza absoluta de que ela vai soltar a bola na direção certa, de que ela vai titubear, de que ela vai dar o piso certo, o nível certo, que ela vai botar o sarrafo na altura que eu quero, para que os outros convidados continuem. Então, amiga, assim, isso eu é já só tenho uma elogio solução. a você. Eu só vou chegar atrasada agora. Olha, tá, eu vou ficar apertada para ir ao banheiro na hora que for entrar. Não, pode ir entrando, eu já chego. Tá arriscado ela te achar, mesmo assim. Ai, senhor, gente. Cara, não, ó, vamos combinar o seguinte, lá no nosso talk show presencial do dia 31 de janeiro, do Fora da Simulação, um pouquinho antes, mas tem que ser na hora, Mia, um pouquinho antes da gente começar a primeira parte do evento, que é quando a gente vai estar junto, você me lembra. Tati, não começa comigo. Aí eu prometo que eu vou começar contigo. Tá bom? Não tem como você esquecer disso mais. Nunca mais. Eu não preciso mais falar. Já está gravado agora. Nunca mais já esquecer. Eu não sei porque Ai, meu Deus. Tudo bem. Hã? Eu não sei porque eu não acredito nisso que ela está falando. Você pode estar na direita, na esquerda, na frente, atrás. A Michele tem que começar. Gente, isso não tem seu voto, não tem A Michele é o ponto de equilíbrio. Ela não entendeu isso ainda. Gente, o negócio é o seguinte: fora da simulação, estaremos juntos, conectados, misturados e a gente não sabe o que vai acontecer nesse evento. Eu, a princípio, sei a minha parte, mas tudo pode mudar. Por quê? Porque eu vou sentindo conforme a energia, o interesse de vocês, e saibam que a gente vai entregar para vocês, nesse evento, o melhor. A gente não conta com horário. O lugar pode contar com horário, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em entregar o melhor, em fazer as melhores vivências de conexão. A gente sente a energia do campo para entrar profundamente nessas questões. E, claro, levar também informação. Informação, experiência, vivência, expansão. Então, saibam que quem estiver escolhendo conscientemente ir para esse evento vai sair de lá completamente reconfigurado e diferente. Vai abrir uma nova linha de tempo. Muito bom, é isso aí. Chesco do Carnivale, seu convite para a galera, meu amigo. Então, bora lá, Tati. Vou dar uma pausinha, como se fosse gravar, porque eu estou te devendo esse vídeo. E aí você depois corta o short e publica. Já está feito. Não, o vídeo que você está me devendo é do evento de Portugal, é do Congresso tudo, então. Bom, gente, eu queria convidar vocês, então, tá, para estar lá presente com a gente em janeiro, lá em São Paulo, né? Vai ser um evento fantástico. Esse quinteto realmente é uma família que se encontrou.
Eu gravei um outro vídeo assim que acabou o evento do Rio de Janeiro para a Tati, mas sumiu o vídeo. Mas, gente, o formato que a Tati fez desse tipo de evento, que é um talk show, que antes a gente fica interagindo com o público, tirando as dúvidas todas, vocês vão fazendo as perguntas sem filtro, sem ter aquela caixinha, só vou perguntar aquilo ali porque o tema é só aquele. Não, não é nada disso. É um tema liberado para vocês tirarem todas as suas dúvidas, a gente conversar sobre tudo e todos os assuntos. E a egrégora que tiver na localidade é que vai direcionar a gente para o que a gente quer falar. Isso é o principal. Então, cada evento desse realmente é um evento único, porque às vezes a dúvida do que o pessoal tem no Rio de Janeiro é totalmente diferente da dúvida que o pessoal vai ter em São Paulo. E aí a gente vai ser direcionado para aprendermos juntos, porque não achem que só vocês estão ali aprendendo. Todos que estamos ali transmitindo informações, estamos recebendo também informações. As informações chegam e são passadas e, sinceramente, a gente nem lembra às vezes o que falou depois. Tem que reassistir a live para poder interpretar o que a gente falou naquele exato momento. Tá? Então será um prazer imenso estar com vocês lá para a gente poder compartilhar e estar junto trocando todas essas informações. Perfeito. Uma salva de palmas. É difícil. Meus amores, eu quero agradecer muito vocês. Olha, as nossas lives costumam ser até maiores um pouquinho quando a gente junta esse grupo, porque a gente adora se encontrar. Vocês devem ter percebido isso. Mas eu tenho que arrumar minha mala, que eu não arrumei ainda, para pegar o ônibus. Daqui a pouco que eu estou indo para São Paulo. Então, eu quero agradecer muito Marcelo Santiago, Michele Gil, Chesco Carnevale, Daniele Rodrigues, pela disponibilidade sempre de estarem aqui. E pessoalmente, pelo carinho, pelo amor e pela amizade de vocês, que vocês sabem que é extremamente recíproca. Quero agradecer a todos que, mesmo nessa confusão de link errado, de vai que não vem, conseguiram estar aqui conosco. E quero agradecer a quem vai assistir depois. Aliás, peço que vocês já deem um like, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e comentem. Agora, mais do que tudo, a gente espera ver vocês pessoalmente para conhecer o rostinho de vocês, dar um abraço, dar um cheiro, fazer uma selfie, lá no dia 31 de janeiro, no Espaço IAB, na Vila Mariana, em São Paulo. Começa às 10 da manhã, possivelmente termina às 19, com um coffee break lá bacana, almoço para todos nós, não está incluso, mas é um almoço onde todos estaremos juntos confraternizando. E vai ser muito bom o link lá na minha bio, @tatipinheiro.oficial, nos nossos stories e aqui na descrição do vídeo. Beijo, beijo! Fui!